Olá, simuladores! Sintam-se todos em casa aqui no canal Simular. Aqui com vocês o professor Celso. Neste vídeo irei mostrar duas formas de se simular uma carga de torque constante. Estou aqui com o PSIM-12, cujo link consta na descrição do vídeo. Quero agradecer aos desenvolvedores que gentilmente me cederam a licença para fins didáticos. Pois bem, a carga de torque constante ela é uma carga mecânica. Ela pode ser simulada a partir desse bloco que se encontra aqui nesse caminho: Elements, Power, Mechanical Loads and Sensors, Mechanical Load, Constant Torque. E ela tem como os parâmetros aqui nesse bloco, basicamente, o torque constante e a inércia. E a gente pode também simular essa carga mecânica por meio dessa analogia elétrica aqui, certo? Em que essa fonte de corrente seria o torque constante, essa fonte independente de corrente. Então a corrente em amperes dessa fonte, eu coloquei aqui simplesmente T, mas tem que ser um valor constante. Esse valor vai corresponder ao torque em newton-metros. A inércia é representada por esse capacitor em paralelo. Então a capacitância aqui J, um valor constante, irá representar a inércia dessa nossa carga. E aqui adicionei um elemento a mais, que não tem no bloco, mas que poderia ser utilizado para representar o atrito, que é no caso aqui uma resistência também em paralelo. E no caso, o valor da constante de atrito, né, ela é 1 sobre a resistência, ou o valor da resistência é, no caso, 1 sobre o coeficiente de atrito aqui, B. Para esse circuito elétrico poder ser utilizado numa simulação mecânica, é necessário esse bloco aqui, certo? Que é a interface eletromecânica, Mechanical Electrical Interface. O caminho dela está aqui: Elements, Power, Mechanical Loads and Sensors, Mechanical Electrical Interface. Então, vou mostrar aqui uma simulação rodando. Nós temos aqui um motor de indução genérico que se encontra no próprio PSIM. Utilizei sem mudar nenhum dos dados dele, certo? Então ele está igual aqui para as duas situações. Foi colocada a alimentação trifásica desse motor, né? Aqui uma fonte senoidal trifásica, em que foi colocada aqui tensão linha 380 volts, frequência 60 Hz, o mesmo para cá também. E nesse caso aqui foi utilizada o bloco que se encontra no PSIM para carga de torque constante. Foi colocado aqui um torque de 3 Nm, constante de inércia, né, momento de inércia de 0,4. O equivalente que nós mostramos anteriormente, então o mesmo torque constante, que aqui equivale a essa corrente em amperes, 3 amperes. A mesma inércia, que é a capacitância aqui, 0,4. E inicialmente colocamos aqui uma resistência de um valor bem elevado para inicialmente não colocarmos atrito, né? Então, quanto maior essa resistência, menor o atrito. Então, por isso que foi colocado um valor bem alto aqui, para não se ter atrito inicialmente. Nós vamos fazer agora também as medições de torque e velocidade. Como aqui nós temos um circuito elétrico, nós podemos fazer essas medições diretamente no circuito elétrico. O equivalente à rotação é a tensão aqui nesse ponto. Então, colocamos simplesmente uma ponteira de tensão, chamamos aqui de speed 1. Aqui nós vamos ter, então, a tensão em volts equivale à rotação em radiano por segundo. O torque é a corrente aqui que vai alimentar todos esses elementos. Então, fizemos aqui uma medição de corrente, chamamos aqui de torque 1. Atenção para o sentido, né? Então, aqui nós estamos nesse sentido vindo do motor e entrando na carga, certo? Então, aqui esse pontinho aqui marcador no sensor de corrente, equivale a esse mesmo sentido aqui, vindo do motor, indo para a carga, esse mesmo sentido desse ponto aqui, certo? Já aqui no sistema mecânico, utilizamos o sensor para medição de rotação, certo?
Esse sensor constante no P-Sim, a saída dele é em RPM, então por isso nós usamos esse ganho aqui de π/30, para nós termos a velocidade aqui, speed2, em radiano por segundo. E o sensor de torque, a saída dele já é em Nm. Então colocamos aqui essa ponteira de tensão para medir aqui o torque 2. Esses dois sensores, as saídas deles são tensões, então por isso aqui as ponteiras de tensão. Vou desabilitar aqui em cima esses elementos para a gente poder simular. Então vamos efetuar aqui a simulação. Então, colocar num gráfico as duas velocidades. Perceba que elas se sobrepõem, né? Estão completamente iguais aí. E os dois torques em um outro gráfico também estão sobrepostos, completamente iguais. Eu vou dar um zoom aqui quando entra em regime permanente, para nós vermos que o torque está se estabilizando em 3 Nm, né? Aqui entre 2.9 e 3.02. Então nós temos aqui o torque constante de 3 Nm em regime permanente. A carga de torque constante, ela na verdade é uma carga torque constante em função da rotação. Se nós quisermos ver esse tipo de comportamento, a gente pode verificar a partir daqui. Eu vou reduzir as inércias, colocar um valor bem reduzido, colocar aqui 1 nano, né? Só para não colocar zero, para não dar um problema de simulação. Mesma coisa aqui nessa inércia. Então, ao simular, nós vamos ver que uma aceleração mais rápida, aqui por exemplo o torque ele é instantâneo. E quando nós colocarmos esse gráfico de torque, eu vou retirar aqui esse gráfico de velocidade. E vou colocar esse gráfico de torque em função da rotação. Então vou mudar o eixo X dele aqui de tempo para rotação, certo? Qualquer uma das velocidades. Então perceba que nós temos aqui o torque constante. Vou inserir agora o atrito para a gente ver esse tipo de efeito, certo? Então vou retornar aqui o constante de inércia aqui para 0,4. Momento de inércia para 0,4. E vou colocar o atrito. Então eu vou reduzir esse atrito aqui, vou colocar, por exemplo, reduzir essa resistência, colocar em 100 ohms. Tá? Então vamos ver qual vai ser esse efeito na nossa simulação. Então vou colocar em função do tempo aqui, né? Então perceba que os dois gráficos já não estão completamente sobrepostos, né, nos gráficos de torque. Vou dar um zoom aqui, ó. Então nós temos aqui em regime permanente o torque constante de 3, mas nós temos agora uma componente devido ao atrito. Então aumentou o torque na carga. Então diminuindo aqui as inércias, 1 nano aqui nas duas. Então perceba que as duas cargas têm uma componente constante de torque, aqui em 3, só que aqui é a influência do atrito. O atrito ele varia linearmente com a rotação. Então naquela carga que nós inserimos o atrito, tem essa componente adicional. Por isso que em regime permanente, aqui que uma rotação estabiliza, ela tem esse torque maior aqui, né, acima de 4, certo? Então, ao se colocar o atrito, na verdade a carga ela deixa de ser uma carga de torque constante, porque ela fica uma componente de torque constante mais uma componente de atrito, certo? Mas numa necessidade de uma simulação de uma carga desse tipo, é interessante adicionar o atrito aí na simulação. No tipo de carga que é disponível no P-Sim, poderia também ser colocado esse atrito. Como? Bastaria usar aqui esse elemento Mechanical Electrical Interface e colocar o resistor. Então aqui nós estamos adicionando o atrito. Nós vamos ver que em termos de simulação vai ter aqui o mesmo efeito, agora elas vão passar a ser iguais. Conseguimos adicionar aqui um atrito a essa outra simulação.
Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.